que a gente possa adorá-lo, possa engrandecê-lo, possa levantar o nome de Deus. Amém? E eu queria dividir com vocês nessa manhã o Salmo de número 19. O Salmo de número 19 é o... Deixa eu pôr o meu auxiliar aqui. O número 19 é o Salmo do nosso devocional hoje. É uma das leituras, né? A gente está aqui acompanhando a devocional e ali a gente tem 3 leituras por dia da Bíblia. E o Salmo 19 faz parte. E eu já li ela ontem para poder falar com vocês hoje. E ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como o noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói, e a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o desfilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o seu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Esse é um salmo de Davi, um salmo onde ele está fazendo um cântico ao Senhor. O André essa semana perguntou para mim: todos os salmos são de Davi? Eu falei: quase todos, né? Tem salmos de Asaf, salmos de vários homens, certo? Mas Davi foi aquele que mais escreveu salmos. Aí ele fez outra pergunta: todos os salmos são música? Falei: grande parte dos salmos são música, são canções que ele fez ao nosso Deus, né? O salmo de ontem nós até comentamos que salmo lindo, era um salmo ele falava do poder de Deus no meio da guerra, o que Deus faz, o que Deus é, quão tremendo é. Nós lemos a respeito do nosso Deus. E esse salmo hoje, ele tem algo especial, que ele fala da palavra de Deus. E ela fala que ela é perfeita, que ela é agradável, que ela é poderosa, que ela é pura. Tem até uma canção antiga que fala sobre isso. Mas eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. O último verso diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, meu Deus. Que o meditar do seu coração e aquilo que vai sair da sua boca nessa manhã, em adoração, em louvor, em expressão, em pedido, sejam agradáveis ao nosso Deus. O Senhor não pede muitas coisas de nós. Deus não se importa com grandes ofertas, Deus não se importa com palácios. Nada disso move o coração de Deus.
mas um coração puro, justo, reto e que ama a lei do Senhor. Isso sim move o coração de Deus. Isso sim faz o Senhor vir até a nossa presença. Como dizem algumas leituras, o Senhor desceu até a terra. Isso faz com que o Senhor desça até a terra. Veio aqui no meio do legado, pelo Espírito Santo, nos visitar e trazer a presença dEle, trazer a graça, trazer a cura, trazer a restauração, trazer a alegria onde não há mais. O nosso Deus é um Deus poderoso. Então eu gostaria que você começasse a declarar a grandeza de Deus. Comece a dizer para o Senhor quão grande Ele é, quão poderoso é o Senhor, quão maravilhoso é o nosso Deus. Diga essas palavras ao Senhor. Diga ao nosso Deus o quanto Ele é precioso. Expresse ao Senhor as maravilhas, as grandezas. Expresse ao Senhor tudo aquilo que Ele é para a sua vida. Ele é maravilhoso, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é grandioso. Ele se move ao seu favor, Ele muda as circunstâncias, Ele se faz presente aonde não há outro que possa estar. Ele vai até o encontro quando as coisas estão difíceis. Ele transforma o deserto em águas vivas. Ele muda todas as circunstâncias. O nosso Deus é um Deus poderoso. Sobre os céus, sobre a terra, debaixo da terra, não há outro senão o nosso Deus. Não há Deus maior do que o nosso Deus. Não há quem possa ser contra Ele. E a palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então todos os dias o Senhor se renova a sua força, a sua grandeza no seu coração. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Pai, nós te agradecemos, Senhor, neste momento, Senhor, tão simples, tão pequeno, Pai, mas tão poderoso. Tão especial é estar na Tua presença, ó Deus. Tão especial é poder, Senhor, entrarmos pelos átrios da adoração, pelas portas, Senhor, que nos levam à Tua presença, Jesus. Senhor, vem com o Teu Espírito Santo de poder e de graça. Vem, Senhor, com a Sua doce presença, Senhor. Vem, Senhor, com a Sua soberania neste lugar, Senhor, e reina sobre nós. Teu é o reino, Tu é a glória, Jesus. Teu é o domínio. Nós declaramos nessa manhã todas as obras das Tuas mãos são poderosas. Declaramos os Teus feitos, Jesus. Declaramos que só Tu és um Deus poderoso. Declaramos que só Tu és um Deus maravilhoso e poderoso, Jesus. Vem e reina neste lugar. Vem e reina sobre as nossas vidas. Que o meditar da nossa coração e as palavras que saírem de nossos lábios hoje, Senhor, sejam agradáveis a Ti, Senhor. Sejam agradáveis à Tua presença. Que elas possam, Senhor, subir como uma adoração pura, justa e agradável, Senhor. Recebe os louvores do nosso meio, Jesus. Recebe os louvores do Seu povo, ó Deus. Jesus, Santo é o nosso Deus. Ele é digno de adoração. Ele é digno de glória. Tudo é por Ele. Tudo é por meio dEle. E tudo será e voltará para Ele. Saiba que o Senhor tem o controle da sua vida nas suas mãos. Ele sabe o dia de amanhã. Ele sabe todas as dificuldades que você possa estar passando. A única coisa que você precisa é descansar no nosso Deus. Confiar. Porque é Ele, por Ele e para Ele. Saiba que Ele está controlando tudo. Eu sei porque o Senhor colocou isso no meu coração agora. Mas saiba que Ele está no controle. Ele não se esqueceu de você. Ele não esqueceu do seu pedido, do seu clamor. Ele está no controle. Coloque-o no lugar do trono do seu coração e deixe Ele reinar. Às vezes nós temos que sair da frente do Senhor. Não da presença, mas da frente. Porque a gente toma a frente de Deus. A gente quer fazer, a gente acha que a gente sabe mais, né?
mas não sabemos. Então saiba que o Senhor está no controle. Sai da frente, irmãos, dá um passinho para a esquerda ou para a direita e deixa Deus passar. Deixa Deus ir, deixa Ele controlar a situação da sua vida. É Ele, é por Ele e para Ele todas as coisas. Quando você estiver em dificuldade, quando você estiver com medo, lembra disso, lembra dessa música. É Ele, por Ele e para Ele todas as coisas, até os meus problemas, até a minha situação difícil, é dele. Ele fará mais, muito melhor do que você possa imaginar. Amém? Eu gostaria de compartilhar um trechinho que está aqui no devocional do dia de hoje. Ele fala sobre nós sermos a elite de Deus. Eu sei que depois você vai ler, você vai lá fazer suas anotações, que nós somos um povo escolhido por Deus. E o versículo de hoje diz assim: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Olha que lindo. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Ser um fiel do Senhor é ser fiel em todos os aspectos. Ser fiel amando, servindo, ser fiel quando você está passando ali uma prova onde você tem que mostrar a sua fidelidade, de que você é um servo de Deus, certo? Ser fiel. Você está sendo provado e fala assim: não vou me desviar nem para a direita e nem para a esquerda, ainda que seja difícil, vou permanecer. O David contou uma história aí, depois ele vai contar melhor. Você contou o testemunho? Que você teve que ser fiel e acabou perdendo o emprego porque você foi fiel? Você contou? Contou, né? Ele teve que ser fiel numa situação, depois ele conta de novo, mas só um exemplo. Teve que ser fiel numa situação quanto ao Evangelho. Eu já desliguei esse microfone, eu já enrosquei ele debaixo do negócio. Amém, né? Mas glória a Deus. E ele teve que ser fiel na sua posição de amar a Deus e perdeu o emprego por conta disso. Mas Deus falou que é um notável. Eu estou olhando para o meu filho e tenho prazer em você. 2, 3 dias depois o homem estava empregado de novo. Oh, glória a Deus. Deus tem prazer. Deus não deixa a gente na mão, não. Deus cuida de nós em todas as situações. E aqui dentro do nosso devocional ele diz assim, devemos todos amar uns aos outros e usar as aptidões e recursos que recebemos de Deus para ministrar a família de Deus. Tem a ver com o nosso tempo de oferta, com o nosso culto. Nós estamos ofertando a nossa aptidão. Quero agradecer aqui ao irmão Caleb, que veio ofertar a sua aptidão à família de Deus. A irmã Tabata, que acho que foi lá atrás, está por aqui, que veio ofertar o seu talento, a sua aptidão à família de Deus. Não é porque às vezes nós estamos em igrejas diferentes que nós não podemos nos unir e fazer coisas ao Senhor. Amém? Nós estamos ofertando à família de Deus. Nós estamos dando coisas ao Senhor, fazendo com que o culto aconteça, fazendo com que a presença do Senhor venha, com um pouco do talento de cada um. E aqui também tem a ver com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com aquilo que nós recebemos. Já que tudo vem do Senhor, para Ele deve voltar também. O princípio é o mesmo. É o princípio do dízimo, onde nós recebemos do Senhor recursos, salário, condições para nos sustentar. Vem de Deus isso, é uma bênção de Deus isso. Graças a Deus Ele nos dá essa condição, Ele nos ajuda na nossa caminhada, e o que Ele espera é que nós confiemos essa parte a Ele também. Amém? Então, quando você lê, você vai perceber isso, né? Que você deve também disponibilizar para que outras pessoas sejam abençoadas. É simplesmente para isso. Esse lugar, a gente pagou essa semana dízimo não, aluguel, pagamos um monte de conta que vem no começo do mês, né? E glória a Deus por isso. Isso é fruto do quê? Da sua fidelidade e da minha fidelidade, da minha família, né? Onde todos nós fazemos um pouco e o todo acontece. Então, louvado seja Deus pela sua vida, que você possa continuar sendo. Se você ainda não é por alguma situação, busque a Deus. Eu me lembro que
Eu era uma criança, acho que uns 12, 13 anos, e o meu pedido a Deus era: Senhor, quando eu começar a trabalhar, eu quero ser um dizimista. Eu era uma criança, e eu já orava por isso. Eu quero, quando poder trabalhar, trazer o dízimo, trazer oferta. Eu quero isso, Senhor, eu quero te agradar com isso. E Deus me abençoou, né? Me abençoou, logo fui, né? A geração passada trabalhou mais cedo, né? Do que a geração atual. Então, aos 15, 16 anos eu já estava empregada, e lá fui eu. Como foi? Eu me lembro o primeiro dízimo que eu entreguei. Quanta alegria que havia no meu coração. Então, e Deus sempre abençoa a mim, a minha família, os meus filhos. Faça essa prova. A Bíblia diz assim: trazei, né? Experimente e depois você faça a prova. Às vezes nós achamos que nós temos que primeiro experimentar o que Deus vai fazer, para depois fazer, né, entregar. Mas não, o Senhor fala assim: primeiro traga e eu vou mostrar para você o que eu faço na sua vida. É um ato de confiança. Amém? Então eu quero orar por você. Se você fez na semana, vem à frente para receber a oração. Nós queremos abençoar. Se você vai fazer agora também, não tem problema. Mas nós queremos orar pela sua vida. Amém? Você pode se colocar de pé e depois vir aqui. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça, Senhor, por mais esse momento, por mais esse tempo especial de adoração ao Senhor, onde nós honramos a Ti com nossos dízimos, nossas ofertas, com os recursos que o Senhor tem nos dado. Pai, muito obrigado, porque não tem faltado nada em nossa casa. Pai, se há dificuldade no nosso meio ainda, que ela seja solucionada, que nenhum dos teus filhos passe necessidade, que nenhum dos teus filhos, Senhor, tenha um problema, Senhor, nessa área também, na área do trabalho, do recurso. Abra as portas, Senhor, de empregos novos, de oportunidades novas para os teus filhos, meu Deus. Traga saúde às casas também, Senhor, que o devorador não toque em cada um de nós, mas que ele seja repreendido por meio da tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Eu quero compartilhar hoje um texto que está em Lucas 17, capítulo 20 e 21. Coloca lá e eu vou tentar mudando por aqui, vamos ver se vai dar certo. Não deu certo. Jesus é o estabelecedor do reino de Deus. Não é esse é da semana passada. Feche seus olhos, vamos orar e colocar o nosso coração diante de Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse dia, por esse tempo de louvor, da Tua presença sobre as nossas vidas. Nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Ouve, Senhor Deus, a nosso pedido e fala conosco através do Teu Espírito Santo. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para receber a Tua palavra e queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduza, que o Teu Espírito Santo nos dê a Tua direção, no nome de Jesus, amém. Jesus é o estabelecedor do reino de Deus. Não deu certo. Passa a próxima. Diz assim o versículo de Lucas, capítulo 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Amém? É importante entender aqui o princípio desse texto e o momento onde Jesus estava. Jesus foi parado, interrogado por fariseus. Pessoas chegaram e perguntaram assim: o que é o reino de Deus? E se alguém perguntar para você hoje, como filho de Deus, o que é o reino de Deus? O que você vai responder? Você vai responder isso? O reino de Deus não vem de modo visível? Como que você responderia hoje? Se alguém perguntasse para mim, o que é o reino de Deus? Essa é uma pergunta. Jesus estava tranquilo quando alguém fez essa pergunta para ele. E pode que hoje alguém faça essa pergunta para você: o que é o reino de Deus? Qual é a resposta?
Então, todo mundo com uma carinha de interrogação. Todos. O que você responderia? O que você falaria se alguém chegasse para você e falasse assim: o reino de Deus é o quê? O reino de Deus está... O que você responderia? Alguém tem alguma sugestão para falar? Ninguém quer ameaçar nada? É interessante que aqueles fariseus e os homens da lei estavam interrogando a Jesus naquele momento, no momento onde eles perceberam que Jesus estava ali no meio deles. Agora é importante que Jesus responde a eles. Jesus não estava falando sobre o reino de Deus. Jesus estava colocando o reino, estabelecendo o reino de Deus na sua prática cotidiana. Se você pegou onde está o seu coração devocional, e aqueles versículos bíblicos que estão aqui embaixo, nós estamos lendo Lucas, todos eles, quando você vai começar a ler, ele está dizendo sobre o reino de Deus. Jesus em Lucas fala sobre o reino de Deus. O reino de Deus será estabelecido. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus hoje está no meio de vocês. É interessante porque se nós começarmos a perceber, vamos ver se funciona agora. Funciona. Deus, Jesus é o estabelecedor. Não, acho que passou. Pulou tudo. Vamos voltar. Vocês já assistiram tudo aqui, ó. Nossa, que confusão que deu, pessoal. Cadê? Vamos lá. A gente está testando, pessoal, tecnologia. Não é esse, mas enfim, vai dar certo. O reino de Deus é visível, não. O reino eterno, nós. Está chegando lá. Não deu certo. O reino de Deus não é visível ou político. A primeira coisa que eu quero que você, se você encontrar aí, ela está indo lá. O reino de Deus não é visível ou político. A primeira coisa que aqui a gente aprende nesses 2 versículos bíblicos, que são bem pontuais. Quando ele é interrogado por aqueles fariseus, a primeira coisa que ele quer dizer para aquelas pessoas é que o reino de Deus não era visível. Por quê? Porque aquele povo, aqueles fariseus e aqueles homens da lei estavam olhando para as profecias do passado, que dizia que viria um governante, que viria reinar e estabelecer o reino de Deus. Então para aqueles homens era como se viesse um governador, viesse um homem para governar e tirar a submissão de Roma, de César. Essa era a ideia deles. Vai aparecer o dia que Deus vai enviar o seu próprio filho, e ele vai vir com poder e autoridade, e vai restabelecer o povo de Israel. A questão é que Jesus já estava no meio deles. Jesus já estava estabelecendo o reino, e eles estavam na promessa, eles estavam lá atrás, eles estavam olhando para algo que eles estavam esperando, mas não era a manifestação visível. O reino de Deus não é visível. Você não vai encontrar um reino que nem um filme lá da Disney, que aparece um castelo lindo e maravilhoso. Este é o reino de Deus, e vai aparecer o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo na porta para receber vocês. Não. O reino de Deus está entre nós. Amém. O reino de Deus está entre nós. Não é algo visível. Você quer que eu teste? O de baixo? Tá bom, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Isso, era eu. Obrigado. O reino de Deus não é visível político. A questão aqui que eu quero que você entenda, e é importante entender os tempos. Aqui agora, nesse tempo onde Jesus está sendo interrogado, o que está acontecendo? Eles estão pensando na profecia, e na profecia dizia que viria um rei, e eles estão entendendo que esse rei era físico, que ele viria, que ele ia estabelecer um governo, que teria um reinado, que teria os seus senhores, e simplesmente nada disso está sendo falado. A questão que eu quero que você pense e que você medite é o seguinte: você está buscando o reino de Deus de forma errada.
esperando sinais externos ou mudanças políticas. Tem muita gente hoje esperando o reino de Deus em pessoas. Quando aquela pessoa estiver no governo, ela vai trazer a palavra de Deus, ela vai estabelecer princípios. Nós não precisamos disso, porque o reino de Deus já está estabelecido. A palavra de Deus passa ano, vira ano, ela é fiel e digna de todo louvor e de toda honra. É interessante porque muitas vezes as pessoas estão procurando encontrar um reino estabelecido em pessoas, e você não vai encontrar, porque todos nós não somos perfeitos, todos nós temos erros, todos nós erramos. Como é interessante, porque tem gente procurando. Sabe quando você procura alguma coisa, quando você vai procurar uma chave, quando você perde lá na sua casa, e você começa a abrir as gavetas, e aí você olha, você vira em todas as coisas. Eu estou acontecendo isso lá na minha casa da minha mãe, e vira lá e vira cá, e você não encontra. Tem gente procurando no lugar errado o reino de Deus. Jesus nos chama a olhar para dentro, onde Ele deseja reinar. Repete comigo: Jesus nos chama a olhar para dentro, onde Ele deseja reinar. Hernando Dias Lopes diz o seguinte: o reino de Deus não é uma questão de geografia, mas de soberania divina no coração do homem. Tem gente procurando o reino em lugares geográficos, e você não vai achar. Aqueles homens estavam procurando um rei, e o rei já estava no meio deles. Eles estavam procurando os senhores, e os senhores eram simples pescadores, discípulos agora. Ele já estava no meio, entre eles. Deus, o reino de Deus está dentro de nós, ou na outra palavra, entre vós. Tem um versículo bíblico. Aqui o fato entre vocês é uma interpretação como o reino de Deus estando entre os seguidores de Jesus. O reino de Deus se estabelece no meio da congregação. O reino de Deus se estabelece no meio do seu povo. O reino de Deus se estabelece no seu coração e no meu coração. O reino de Deus se estabelece quando nós declaramos a palavra de Deus e confessamos que o reino de Deus está estabelecido hoje. Você já orou na sua casa um dia e falou assim: Senhor, que seja estabelecido o teu reino na minha casa, no meu coração, na minha família? Se você não fez essa oração ainda, eu desafio você a fazer isso agora. Quando você chegar à sua casa, você vai orar na sua casa. Você já orou na sua casa e já ungiu as portas dos quartos dos seus filhos? Senhor, eu entrego tudo, que o teu reino seja estabelecido na minha casa. Nós precisamos entender que o reino de Deus está entre nós, e esse reino que ele está dizendo aqui entre nós, vai no contexto contra todos. Por quê? Porque agora, olhando no presente, naquele momento que eles estavam vivendo, aqueles fariseus, aqueles homens da lei, não reconheciam nem os discípulos, que eram os filhos, que eram os escolhidos de Deus para ser aqueles que iriam anunciar o Evangelho. Eles estavam olhando num patamar muito acima, e às vezes o ser humano gosta disso, gosta de ficar olhando por cima. Deixa eu dar uma olhada, mas não consegue olhar nem os pés, nem o que está do seu lado. Aqueles homens fariseus estavam olhando tudo e não estavam vendo que aqueles simples pescadores se tornaram os filhos de Deus, discípulos, para anunciar as boas novas da salvação. Tem gente que não te dá valor nenhum, nem a mim, mas Deus disse o que hoje para você no versículo bíblico que nós lemos aqui? Que você é notáveis. Nós somos notáveis diante de Deus. Você sabe o que é isso? Você tem noção de que você é filho de Deus, escolhido por Deus? As pessoas podem não te dar valor algum, pode ter um monte de fariseus, homens da lei, que olham para você e não te dá nenhum valor, mas você tem valor diante de Deus.
Deus te ama, Deus te escolheu, Deus quer que o reino dele esteja entre você, dentro do seu coração, habitando no nosso meio. É interessante porque quando nós começamos a entender isso, eu queria que você pensasse sobre, você permite que Jesus reine no seu coração? Jesus está reinando no seu coração? A gente que é cabelo branco e já leu muitas coisas, tinha uma época de 80 para 90, que a gente falava assim, o que faria Jesus, o que diria Jesus? O que faria Jesus? É isso, o que faria Jesus? Em que meus passos, o que faria Jesus? Obrigado, Rosana. Em que meus passos faria Jesus? E o que significa isso? Toda vez que você vai tomar uma decisão, tá? Hoje eu vou tomar uma decisão, eu estou diante de uma situação, o que Jesus faria? A proposta era colocar Jesus no seu lugar. Então assim, eu estou para tomar uma decisão no meu emprego, eu ponho Jesus no meu lugar aqui, o que ele faria? Será que ele entraria na roda e faria brincadeiras, piadas e coisas erradas? Não. Então a gente toma a posição e diz, não, porque Jesus não faria. O seu coração, Jesus está reinando. O que você diz sim e não, seria o sim e não que Jesus falaria? Aquilo que você pensa é o que Jesus pensa? Ou você tem que dizer, misericórdia, Senhor, pelos meus maus pensamentos? O que eu quero que você entenda, que você pense hoje, e a direção que Deus está nos dando, é compreender que o reino de Deus precisa estar dentro do seu coração. Tem que estar dentro de você. Suas atitudes refletem o caráter de alguém que vive sobre o governo de Deus? Ou só o governo de Deus reina no nosso coração aos domingos? Essa semana, se você está lendo o nosso devocional, é tremendo porque cada coisa que Deus falou, e teve uma quinta-feira que eu lendo, eu não lembro qual que é o dia da quinta aqui, mas enfim, mas Davi diz o seguinte, no versículo bíblico de Salmo, eu me encontro íntegro diante do Senhor. Você sabe o que é isso? Integridade, você fazer uma afirmação como Davi fez, eu me encontro íntegro diante do Senhor. Você tem que ser muito certo, muito convicto de que você está caminhando no caminho certo. A questão aqui que eu quero que você entenda e que você compreenda é que Ele está entre nós, é que o reino de Deus é a presença ativa dEle no nosso meio, governando a nossa vida, nos conduzindo nos nossos caminhos, nos dando a direção certa, nos revelando aquilo que a gente ainda não consegue enxergar. É maravilhoso quando o reino de Deus habita entre nós e está dentro de nós, porque a gente consegue entender aquilo que ainda a gente não está vendo, mas Deus está nos conduzindo, e aí você começa a ir naquela estrada, você vai andando naquela estrada, e quando você vê lá na frente, era o melhor caminho que você escolheu, porque foi Deus que te conduziu, foi Deus que revelou através do Espírito Santo, larga esse caminho e vai para esse, larga dessa atitude e muda de vida. E você vai vendo lá na frente que Deus preparou todo o caminho a seu favor. Jesus é o estabelecedor do reino de Deus. Para quem eles foram perguntar? Eles foram perguntar para os homens da lei sobre o reino de Deus? Eles saíram pelas ruas perguntando, onde está o reino de Deus? Me diga onde está o reino de Deus. Não, eles foram perguntar para Jesus, porque é Ele que estabelece o reino de Deus. O reino de Deus estava sendo estabelecido não só na forma teórica, mas prática. Ele estava colocando em prática o reino de Deus, expulsando o demônio, curando, sarando, libertando. Ele estava fazendo algo que aquele povo esperava e não estava conseguindo enxergar. É interessante que ele está anunciando essa palavra, é Jesus. Jesus que está falando isso. É Ele que trouxe o reino de Deus com a sua vinda, com as suas atitudes. E você sabe que nós somos as pessoas de Jesus nos dias de hoje? Você tem
entendimento sobre isso. Que se tiver alguém que pergunte para você assim: eu estou enfermo, você vai orar para essa pessoa e ela vai ser curada? Aqueles discípulos entenderam claramente isso. Pedro, numa única mensagem, 10.000 pessoas se converteram. E não tinha microfone, não tinha luz, não tinha nada. Só tinha o quê? Pessoal, o reino de Deus vai ser estabelecido. Jesus, o Senhor, é o nosso Salvador. Só assim. Quanto nós podemos anunciar o reino de Deus, manifestar o reino de Deus em suas palavras, atitudes. Nós precisamos manifestar o reino de Deus. Jesus é o que estabelece o reino de Deus. Você reconhece Jesus como rei em sua vida, permitindo que Ele transforme sua mente e ações? Nós estamos dispostos a ter uma nova mentalidade em Cristo Jesus? Nós estamos dispostos em 2025 compreender que nós somos filhos de Deus e que aquilo que o Senhor fez, hoje nós somos as pessoas que anunciamos a palavra dEle e damos continuidade nessa mensagem? É importante entender porque muitas vezes somente Jesus pode trazer essa transformação. Só em Jesus. Sabe que um dia o Evangelho chegou para o seu coração, não chegou? Um dia alguém falou para você, chegou lá para Jéssica: Jéssica, deixa eu falar de Jesus para você. E a Jéssica olhou com aquela cara brava e falou assim: não quero ver Evangelho nenhum. Ela deve ter dado um sorriso, porque ela não é brava, nem o Galco, são um casal mais simpático que existe, né? E ela deve ter dado aquele sorriso: Jesus, quem é esse Jesus? Não querendo dar bola nenhuma para essa pessoa que estava falando. E aí Jesus, através do Espírito Santo, tocou o coração dela e alguém anunciou. Quantas pessoas a Jéssica hoje anuncia o Evangelho através daquela transformação? Para quantas pessoas nós estamos falando de Jesus e dizendo: Jesus é o meu Senhor, o seu reino está estabelecido no meu coração e Ele é o meu Salvador? Para quantas pessoas nós anunciamos o Evangelho? Para quantas pessoas nós temos a oportunidade de fazer e a gente não faz? Eu não quero olhar o lado negativo, eu quero só que você entenda o seguinte: que hoje você pode sair daqui anunciando o Evangelho. Você pode anunciar o reino de Deus. Você pode ser questionado sobre o reino de Deus. Então, se eu te perguntar outra vez, como aconteceu lá atrás, quando pegaram Jesus: vem cá, Jesus, deixa eu te perguntar, o que é o reino de Deus? Se alguém te perguntasse hoje, o que é o reino de Deus? Agora você já tem mais alguma coisa para falar. Você já diria alguma coisa. No primeiro início dessa mensagem você já estava pensando ainda. O que é importante a gente entender é que o reino de Deus é de justiça, paz e alegria. Até aqui nós estamos no tempo daquele versículo. Agora eu quero avançar em 2 tópicos para frente. Naquele momento, para frente, aqueles homens, o Evangelho de Deus foi espalhado por todos os lugares. E aqueles discípulos levavam a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo de Deus. Nós precisamos compreender isso e entender isso. Romanos fala bem isso. Eu pulei. Não está. Mas Romanos 14, 17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você sabe o que quer dizer? Que o Espírito Santo está com você nos dias de hoje. O Espírito Santo anda com você todos os tempos. Em qualquer momento você não está mais sozinho, porque Jesus disse assim: eu irei, mas deixarei o Espírito Santo com vocês.
E o Espírito Santo é aquele que te motiva, é aquele que está ao seu lado, é aquele que te conduz, é aquele que faz você colocar a justiça em prática, você colocar a paz em prática, você colocar o amor de Deus em prática, você exercer aquilo que Deus diz aí, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pensa uma caixinha aqui, ó, cheia, repleta, transbordando. Isso é você, e dentro dele transbordando é o Espírito Santo. É assim que nós somos. É o Espírito Santo agindo através da nossa vida. Naquele momento, nessa palavra que foi anunciada, no questionário que foi feito a Jesus, dali para frente, os 2000 anos, e hoje, no dias de hoje, nós somos a justiça, o reino de Deus estabelecido, e o Espírito Santo nos conduz a isso. Não faça nada na sua força, não faça nada segundo o teu intelecto, não faça nada segundo o teu querer. Deixe que o Espírito Santo te conduza. É interessante que o texto diz assim: aqui está ele, ou lá está. O que ele está querendo dizer? Que onde vocês estão procurando o reino de Deus? Quais são as investigações que vocês estão falando na palavra para encontrar o reino de Deus? Está aqui, está lá. É tão interessante porque as pessoas hoje procuram o reino de Deus em grandes eventos, em igrejas que sejam transformadoras. O reino de Deus não está no poder aquisitivo de uma igreja, num grande evento que se faz. O reino de Deus está entre nós. Está cheio de gente procurando o reino de Deus, procurando. E olha, existe um mal para aqueles que são mais antigos. Na minha época Deus falava de tal jeito. Sim, da sua época falava, e hoje Deus fala de outra forma. A multiforme graça do Senhor se manifesta nos dias de hoje, diz a palavra de Deus. Isso quer dizer o seguinte, que Deus trabalha de várias formas, mas é o Espírito Santo que conduz. Nós podemos ser mais eloquentes que quisermos, podemos falar muito bem, podemos ter a forma de convencimento das pessoas, mas só o Espírito Santo convence. Pegar o exemplo da Jéssica outra vez, ela com aquele sorrisinho dela, falando assim: esse Jesus, quem é que tocou no coração da Jéssica? Foi a palavra daquela pessoa? Foi homem ou foi uma mulher que falou para você? Foi uma amiga? Foi uma amiga dela que falou? Foi a pessoa que falou para ela? Ou foi o Espírito Santo que se moveu? Você tem que agir conforme o Espírito Santo de Deus. Nós temos que anunciar, e o Espírito Santo é que se move. Nós precisamos entender e compreender isso. E é interessante aqui porque muitas vezes nós estamos nos perdendo em coisas vãs. O reino de Deus está naquele lugar. O reino de Deus está naquela pessoa. Está naquele cantor, está naquele líder. Não, o reino de Deus está no coração de todos aqueles que são filhos de Deus e que manifestam a vontade de Deus através do Espírito Santo. É isso. O que é importante entender: a justiça, a paz, a alegria no Espírito Santo. Sua vida reflete a justiça, a paz, a alegria que vem do reino de Deus. Busque responder do Espírito Santo para manifestar essas características. O que é importante nós entendermos é que Deus está nos conduzindo, e esse é o último ponto: o reino de Deus é eterno e universal. Você sabe o que quer dizer isso? Se a gente entendeu que aqueles homens estavam vivendo aquela época, pensando num reino que seria estabelecido fisicamente, e não aconteceu, e se nós caminhamos hoje, somos a geração que anuncia o reino de Deus, eu quero te dizer o seguinte: que a história passa
os reinos passam, os governantes passarão, mas a palavra de Deus será estabelecida a mesma, como foi no passado. O reino de Deus é eterno, é para sempre, não é para um único povo. O reino de Deus é para todos nós. O que eu quero que você entenda, que é uma realidade invisível, mas profundamente poderosa, que transforma vidas, reinos inteiros, governantes, e não se desfaz, sendo perene, constante. Você sabe que uma coisa, essa semana nós lemos um dos versículos que ele falava sobre vocês são raça eleita. Dia 16 diz assim: vocês porém serão raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Sabe o que estava dizendo aqui? Não tratava de um chamado individual, mas de um chamado para a igreja, para o corpo de Cristo, que se coopera como membros para anunciar o Evangelho. Isso é eterno. A minha oração hoje, nos últimos dias, Senhor, eu podia orar por milagre, eu podia orar e posso continuar orando por sua manifestação nos governos, mas a minha oração é: Senhor, que Jesus possa vir, porque hoje os dias são maus, o coração das pessoas são enganosos, o reino é eterno, e é esse reino que a gente espera. Você está investindo em coisas passageiras ou vivendo com a perspectiva do reino eterno? Nós estamos olhando para o carro que a gente vai dirigir no ano 2025. Nós estamos nos baseando no novo negócio que nós vamos fazer, ou nós estamos olhando para a eternidade? Para onde nossos olhos estão fitos? Para onde nós estamos olhando? O eterno ou as coisas palpáveis? Esse ano eu vou fazer a conquista da casa própria. Esse ano eu vou conseguir um carro. Esse ano eu vou mudar de emprego. Não tem nada de problema com isso, desde que eu olhe para isso e saiba assim: um dia tudo isso vai ficar. Esse dia eu estava pensando sobre a volta de Cristo, e as voltas de Cristo a gente pensa um monte de coisa, né? A gente vê os vídeos, né, que tem gente que faz, e as pessoas desaparecem assim, aí tem desastre. Aí eu fiquei pensando, eu estava andando na rua e falei assim: já pensou se acontecesse isso agora, e eu ficasse aqui, e aquele monte de carro parado? Eu falei assim: agora eu posso escolher qualquer carro. Num bairro rico que eu estava andando, eu falei assim: vou pegar essa Mercedes. O cara sumiu, parou o carro aqui, vou entrar nele, vou dirigir ele, vou levar ele para casa. Não tem mais dono. A casa linda, maravilhosa, vendendo lá na frente da minha casa, 1.700.000. O cara estava lá, abrindo, aí de repente, sumiu. Aí eu pego a chave, abro a casa, seja bem-vindo à sua nova casa. E eu entro naquela casa, eu habito naquela casa, eu ponho os melhores carros, porque vai estar sobrando carro pra caramba, né? E eu vou pôr minha garagem cheia dos carros. Mas quem serei eu? Sozinho, com um monte de carro, com um casão, geladeira farta, nada. Às vezes a gente olha para as coisas, pensa no visível. E incrível, porque eu estava andando na rua e assim de repente eu comecei a pensar nisso assim, e eu fico. No primeiro momento parece legal, puxa aí, sobrou um monte de coisa, não preciso nem trabalhar para pagar essa conta está paga já, vou aproveitar tudo. Mas e aí? E o segundo, o terceiro, o quarto dia, quando eu lembrar da minha família e falar: puxa vida, todos foram,
E eu fiquei, o que é ter todas essas coisas e eu não ter nada? Sabe, a gente precisa entender que o reino de Deus precisa ser estabelecido. E eu concluo, nós precisamos viver o reino de Deus. Você e eu precisamos viver o reino de Deus. Às vezes a gente olha e parece uma ilustração legal essa que eu fiz, e aí foi o que o Espírito Santo me conduziu na semana, mas ela não é uma boa ilustração. Porque a ilustração mais bonita é eu subindo nas escadas rolantes para o céu. É isso. Reconheça o governo de Deus em sua vida. Quem governa a sua vida? Viva os valores do reino, justiça, paz e alegria. Que essa seja uma verdade na sua vida. Compartilhe o reino com outros, refletindo o caráter de Cristo. Compartilhe o reino. O reino não é só para você, não é só para mim. Agora eu vou pegar isso aqui e ficar comigo. O reino é meu. Se Jesus voltar, eu vou, e que os outros fiquem por aqui. Não. Tem uma galera de gente subindo nesse elevador, nessa escada rolante, seja lá como vai ser, mas que a gente possa ir todos juntos. E por último, invista no que é eterno, confiando no Rei que reina para sempre. O que eu quero que você entenda, o que te aprisiona hoje, preste bastante atenção, o que te aprisiona hoje, para que o reino de Deus habite dentro de você. Olhando o coletivo, para a igreja, o que te impede hoje, igreja, legado 33, que o reino de Deus seja estabelecido? Hoje de manhã, vindo para cá, o André tem umas sacadas que dá uma desconcertada. Ele falou: eu sei, como que foi a frase que ele falou? Eu sei e entendo as coisas espirituais. Tem gente presas no passado. Eu olhei pro retrovisor e falei assim: esse menino tem 11 anos, quem é que está revelando isso para ele? Muitos de nós estamos presos no passado. Porque no passado eu fiz, eu não faço mais agora. Porque no passado era assim, agora é diferente. O que te impede hoje de você ter uma nova caminhada anunciando o reino de Deus a todos aqueles que estão ao seu redor? O que te impede de ter uma nova vida em Cristo Jesus, com o reino de Deus habitando através do seu coração, através da sua vida, e o Espírito Santo se movendo ao seu redor? O que te impede de você ser a mesma pessoa que foi no passado, ou melhor ainda agora, com os seus dons e talentos servindo na casa de Deus? Ou nós vamos continuar com aquela mentalidade do passado, que nem aqueles homens, procurando um reino para ser estabelecido? A Cinderela, aquele reino lindo, maravilhoso que eu falei para você aqui, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar homens imperfeitos, pessoas errantes, como Jesus escolheu aqueles discípulos, e hoje Jesus escolhe a cada um de nós. E é esta a verdade, porque hoje Jesus está querendo dizer assim: o que te impede para que você continue anunciando o reino de Deus? O que vai te impedir de você ter uma nova vida em Cristo? O que vai te impedir que o Evangelho seja anunciado a todo tempo, a todo momento? Que os seus dons e talentos sejam servidos na casa de Deus? Que você fala assim hoje: Senhor, tudo aquilo que eu fiz no passado, eu quero, ó Deus, renunciar, eu quero largar, e eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus. E eu quero, Senhor Deus, que o Teu reino seja estabelecido na minha casa, na minha vida, Senhor Deus, e aonde eu for. Eu quero falar da Sua palavra, Senhor Deus. Eu quero anunciar o Teu Evangelho. Eu quero ler a Tua palavra e anunciar, Senhor Deus, os Seus versículos. A Tua palavra quer estar na minha mente, nos meus lábios. Eu quero, Senhor Deus, ser um instrumento do Senhor. O que te impede de você viver uma nova vida em Cristo Jesus?
A palavra de Deus para esse ano é: venha o teu reino. E venha teu reino é algo simples, porque é colocar em prática o que nós estamos aprendendo. É tudo que o Espírito Santo revela e a gente coloca à disposição daqueles que estão ao nosso redor. É assim. O que te está impedindo você? Que enfermidade que está no seu coração, que endureceu o seu coração, e você não consegue mais falar do Evangelho? O que é que aconteceu que te impediu, que travou os seus lábios, a sua boca, para anunciar a salvação em Cristo Jesus? O que é que te fez você parar de colocar em exercício o seu ministério? Foi uma mudança de igreja? Foi uma decepção cristã? Largue tudo isso. Feche seus olhos. Nós precisamos, e que Deus quer nos conduzir hoje, ao exemplo da frase do André. Muitas pessoas estão vivendo hoje um tempo onde não conseguem mais exercitar os dons e os ministérios que Deus nos deu. Pai, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas transgressões. Ao exemplo de Davi, Senhor Deus, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, Senhor. Muitas vezes nós estamos vivendo um tempo, Senhor, sem exercitar, ó Deus, o Teu reino. Jesus foi questionado, Senhor, e Ele estava estabelecendo o reino de Deus entre os homens. Ele estava estabelecendo a justiça, a paz, o amor, e Ele deixou o Espírito Santo para que pudesse ser o Consolador e aquele ao qual revela a Tua vontade. Perdoa-nos, ó Deus, se nós temos sido pessoas falhas, presas no passado, presas, Senhor Deus, nas coisas, ó Deus, que passaram e que a gente olha para ali e fica procurando coisa nova, mas o Teu reino, Senhor Deus, é a pura verdade para a humanidade. Venha o Teu reino, Senhor, seja feita a Tua vontade, assim, ó Deus, na terra como nos céus. Que o Teu reino, Senhor Deus, seja estabelecido nos nossos corações, na nossa vida, e que hoje, Senhor Deus, eu possa largar e renunciar o velho homem, o velho passado, para viver um novo tempo, um tempo novo diante do Senhor. Que nada, Senhor, impeça de falarmos, de anunciarmos, ó Deus, o Evangelho, como Jesus assim estava fazendo. Revela, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, a Tua verdade ao nosso coração. Continue com teus olhos fechados. Algumas pessoas que estão aqui hoje têm dons e talentos, mas não sabem para onde ir. Tem outras pessoas que conheceram o Evangelho, anunciaram a palavra e hoje não conseguem pronunciar sequer uma oração. Hoje Deus vai te dar uma direção, hoje Deus vai te libertar também, para que você possa anunciar o Evangelho de Cristo, para que você possa exercer aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Se você está vivendo uma dessas coisas, se coloque de pé no seu lugar, porque Deus precisa de uma atitude de fé. E os colocar de pé é simples, todo mundo está com os olhos fechados, é só uma atitude. Senhor, estou aqui, ó Pai, eu quero que o Senhor use o meu coração, usa, Senhor Deus, as minhas habilidades, usa os meus dons, e permita, Senhor Deus, que eu trabalhe
vai se levantando. Esse é um novo tempo que Deus está dando. Jesus foi interrogado, mas aquela pergunta reina hoje nos nossos corações. Não está lá, nem está cá, está no seu coração, através da sua vida. É assim que Deus vai se mover, é assim que Deus vai trabalhar. Pai, obrigado, Senhor Deus. Hoje o Senhor tem visto os seus homens e mulheres se levantando, ó Pai. É o poder do Senhor se manifestando nos dias de hoje. E eu quero, Senhor Deus, colocar, ó Pai, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que o Senhor trabalhe sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus. Que o reino de Deus seja estabelecido. Que o reino de Deus seja estabelecido. Que o Senhor traga um novo vigor, ó Deus, ao coração dos teus filhos. Traga uma nova direção, Senhor Deus. Traga um novo entendimento, para que possam avançar e ir à frente, Senhor Deus. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está hoje habitando entre nós. O reino de Deus, a justiça, a paz e o amor, através do Espírito Santo, está se movendo através das nossas vidas. Será um novo tempo, será uma nova atitude. O Senhor vai te usar, vai te capacitar, vai te levantar, vai tirar o choro, vai tirar a dúvida, vai tirar o lamento, vai te trazer sorriso no seu rosto, vai trazer a alegria ao seu coração, vai fazer algo novo, que você vai sentir a presença do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Você vai começar a sentir um calor que vem lá de dentro de você, que é o Espírito Santo te aquecendo, é o Espírito Santo te trazendo palavra nova, é o Espírito Santo te trazendo uma direção, é o Espírito Santo te conduzindo a um novo tempo. Foi assim a palavra de Jesus. Houve transformação aqueles dias. Os discípulos eram os filhos de Deus, e hoje nós somos os filhos de Deus, escolhidos por Deus, ó Pai, escolhidos por Deus. É o Senhor trabalhando no nosso coração, é o Senhor agindo na nossa vida. Eu quero que todos se coloquem de pé agora, porque essa palavra é para todos nós. Eu vou compartilhar só um texto rapidamente. Nesse tempo de virada de ano, quando falávamos sobre o reino de Deus, Deus me deu uma palavra, e eu transformei ela numa letra. A Rô nem quer que eu fale sobre isso. Eu transformei até numa música, com o IA, até isso eu fiz. Mas uma coisa muito interessante, porque o que Deus estava querendo dizer é sobre o reino de Deus. Diz assim: teu reino vem, Senhor, sobre nós. Manifesta o seu poder e a tua compaixão. Em Jesus temos vida e salvação. Tua vontade queremos viver. Jesus, o Rei que nos alcançou, revelação do amor do Pai. Teu poder em nós o revelou. Tua verdade jamais se desfaz. Venha teu reino, ó Deus. Em Jesus foi estabelecido aqui, na terra como é nos céus. Reina em nós, revela-te a mim. Toda a honra e glória a ti, majestade que jamais terá fim. Nós somos o reino de Deus. Você é filho de Deus. Levanta suas mãos, e se puder, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, nesta manhã eu tomo posse da tua palavra através do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do teu poder, da tua graça e do teu amor. Revela o teu reino a mim, que eu possa ver e caminhar segundo a tua palavra. Jesus, o Rei, me alcançou e transformou a minha vida, e é este Rei que eu adoro. Obrigado, Senhor, por usar a minha vida, que ela possa ser para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.